Oi, pessoal, esse é o segundo vídeo relacionado ao sistema respiratório. No outro vídeo, a gente estudou a circulação sistêmica e a circulação pulmonar e as estruturas referentes ao sistema respiratório. Nesse vídeo, nós vamos ver como que é a anatomia dessas estruturas pulmonares. Então, o sistema respiratório ele vai ser dividido em nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, que ainda vão se ligar aos pulmões. E finalmente a menor unidade, o alvéolo. O alvéolo ele se mantém distendido por uma tensão superficial de um líquido que recobre a parte interna do alvéolo e faz com que ele não se colabe. O sistema respiratório, gente, ele é dividido em trato superior, que compõe o nariz externo, a cavidade nasal, a laringe, a faringe e a parte superior da traqueia. E na região inferior nós vamos ter a parte inferior da traqueia, os brônquios, bronquíolos, os alvéolos e os pulmões, é claro. Além disso, mais externamente, ele é recoberto por uma membrana denominada de pleura, que fica na parte externa pulmonar. O nariz é formado por ossos e cartilagem, sendo as principais cartilagens relacionadas à mucosa interna, ainda o osso do nariz, o osso nasal, nós vamos ter também o osso esfenoide e ainda a parte da maxila superior. Na parte da cavidade nasal, essa região vai apresentar conchas, denominada de superior, inferior, média e inferior, sabendo que aqui nessa região, nós vamos ter uma grande quantidade de fibras nervosas que vão fazer com que ocorra o reconhecimento do odor. Essas fibras nervosas, elas vão ter conexão direta com a inervação lingual, a inervação da língua, fazendo com que quando o indivíduo ele é invadido por um fator patogênico, o indivíduo não vai sentir nem o olfato e nem o paladar. A cavidade nasal, ela possui seios que ficam localizados em determinadas regiões da face. Então, vão ser 3 seios: o seio frontal, que fica superior à sobrancelha, o seio etimoidal, lateral ao olho e ainda o seio maxilar, que fica sobre a maxila. Todas essas regiões, gente, elas estão suscetíveis ao fator patogênico umidade. Então, quando o indivíduo se resfria e aparece um fator patogênico, essa região ela pode apresentar bastante secreção, que pode ser decorrente do calor ou frio, sendo que no caso de frio você vai ter uma secreção mucosa e aquosa, e no caso de calor essa secreção vai se apresentar amarelada. Ainda a laringe. A laringe ela vai ser dividida em algumas partes, algumas cartilagens, é responsável pela fonação e possui nove tipos de cartilagem. 3 peças de cartilagem vão ser em número ímpar: a cartilagem tireoide, a cricóide e a epiglótica, e 3 peças de pares de cartilagem vão ser ímpares, pares, as cartilagens aritenoides, a cuneiforme e a corniculada. Então, aqui no desenho, a gente pode ver a epiglote, uma cartilagem, a cartilagem tireoide, e mais embaixo a cartilagem cricóide. Essa cartilagem, ela vai ser a transição da parte superior com a traqueia, da parte superior do trato respiratório. A epiglote é a porta em que ocorre a diferenciação entre o canal digestivo e o canal respiratório.
Então, aqui embaixo nós vamos ter a entrada para o esôfago e acima a epiglote, onde nas laterais nós vamos ter as cordas vocais, que vai fazer com que nós possamos emitir a voz, e nas laterais, em número par, nós vamos ter a cartilagem aritenoide. Então, essas regiões vão ser separadas. E aqui em cima, a membrana, denominada de epiglote, que assim que o alimento ele chega na boca, ocorre um estímulo nervoso e essa epiglote vai recobrir o canal que leva à traqueia, evitando a entrada de alimentos nessa região e evitando também que ocorra uma broncoaspiração de alimentos. A traqueia. A traqueia ela vai se bifurcar em dois brônquios principais e possui 20 anéis cartilaginosos. Nesse caso, gente, eles vão se apresentar em meia-lua, ou seja, a parte posterior não vai existir, ele se apresenta em meia-lua. No interior da traqueia, essa estrutura vai apresentar uma mucosa lisa que apresenta o aparelho ciliado. Esse aparelho é responsável pela limpeza e pela expulsão de fatores que possam prejudicar o trato inferior brônquico, o trato inferior respiratório. O trato respiratório inferior ele vai ser dividido em diversas partes, então nós vamos ter eles denominados de acordo com os lobos. Então, no lobo apical, no lobo de cima, nós vamos ter os brônquios apicais e o brônquio lobular direito e o brônquio posterior. Além deles, nós vamos ter o brônquio anterior, ápico posterior e ainda em amarelo nós vamos ter os brônquios laterais e mediais. Mais abaixo, em marrom, nós vamos ter os brônquios basais, em marrom e bege. Nesse caso, é onde ocorre o maior colabamento, se ocorre uma presença de umidade decorrente de pneumonia, gente, é nessa região dos brônquios basais que vai ocorrer uma maior quantidade de bactérias, sendo necessária o cuidado em fazer uma higiene brônquica para que esse paciente possa expelir essa secreção e fazer com que ela se torne rígida. Aqui os alvéolos e a rede capilar que vai recobrir esses sacos alveolares. As vias aéreas, gente, elas vão apresentar três tipos de zona, vão se dividir em três zonas. A zona de condução, que vai ser relacionada da traqueia até os bronquíolos terminais, uma zona de transição, que vai até os bronquíolos respiratórios. Nesse caso, a zona de transição é apenas uma via de passagem e a principal zona, a zona em que ocorre a troca gasosa em si, os ductos e os sacos alveolares. Os alvéolos, gente, eles vão ser formados por uma rede capilar, como a gente já viu em outras figuras anteriores. Então, ele vai ter uma musculatura, aqui o brônquio com a musculatura envolvida, essa que pode entrar em broncoconstrição, que nem a gente falou anteriormente, e a presença dos sacos alveolares, onde tem os alvéolos e a rede capilar que fica envolta nesses sáculos. Aqui, os alvéolos abertos, onde eles não colabam por conta da tensão superficial, gente, como eu disse para vocês. Então, esse alvéolo, ele vai possuir dois tipos de células principais, de células unidade, de uma unidade de célula, um pneumócito 1 e 2. Esses dois tipos de células, eles vão possuir determinadas funções e propriedades importantes. Então, vamos lá no desenho. No desenho a gente pode ver um alvéolo e aqui em cima, rodeando células epiteliais, rodeando o interior do alvéolo, da transição entre o bronquíolo e o alvéolo,
nós vamos ter as células epiteliais, que são as células que vão produzir o surfactante. E essas células são as chamadas pneumócitos 2. E aqui mais abaixo nós vamos ter o tipo de célula que recobre mais abaixo e tem relação direta com as trocas gasosas, que elas não vão se regenerar, que é o pneumócito tipo 1. Então, essas células, elas vão estar como uma bexiga, gente, como uma bexiga cheia. Então, sem o surfactante, não vai haver essa tensão superficial e as paredes vão se grudar, vão se colabar. Se houver a presença dos surfactantes, essas paredes vão ficar distendidas, como no caso do balão, e assim esse alvéolo vai poder fazer uma boa troca gasosa, vai estar distendida, evitando ocorrer esse colabamento. Então, gente, o surfactante nada mais é do que uma membrana que vai ser formada por fosfolipídios. Esses fosfolipídios são semelhantes ao detergente, assim como ocorre na bolha de sabão, onde nós vamos ter uma tensão superficial, no balão, e ainda a tensão superficial é vista nessas figuras abaixo, onde, por exemplo, o mosquito ele parece que está sobre a água sem afundar. E na verdade o que acontece é que a tensão superficial faz com que pareça que ele está pousado em cima da água. E também a gota d'água possui essa tensão superficial, fazendo com que forme a gota em si. As pleuras elas são a parte mais externa, membrana de contato com o pulmão. Então nós vamos ter uma visceral e uma parietal. Há ainda uma membrana que fica em contato com o pulmão, que é a visceral, e a parietal, a mais interna. E ainda as costelas. Entre essas pleuras, nós vamos ter um espaço que contém um líquido denominado de líquido pleural. Esse líquido ele vai ser importante para que não ocorra o atrito entre o pulmão e as costelas. Aqui na figura nós vamos ver a inervação relacionada à musculatura do pulmão. Então nós vamos ter o nervo frênico em amarelo, onde ele vai inervar o diafragma, e aqui lateralmente em roxo você vai ter vias aferentes, ou seja, vias que vão ser direcionadas para o sistema nervoso central, e as vias eferentes. Então, ainda nós vamos ter 6 ou 7 nervos intercostais inferiores e ainda os nervos subcostais, que são aferentes apenas. São aferentes da parte periférica do diafragma, ou seja, nas laterais. Então, gente, no próximo vídeo nós vamos ver um pouco sobre o equilíbrio ácido-básico, que são as funções mais importantes que ocorrem a nível pulmonar. Então, esses dois fatores, eles vão ser importantes para que ocorra todo o processo homeostásico do pulmão.